Marcos 1, 14 e 15. Ora, depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Tudo o que nós necessitamos é do Evangelho. O Evangelho é a verdade. Que bom é quando nós desejamos a verdade, pois há um perigo muito grande, que é nós termos o desejo de estarmos certos. Porque quando temos este desejo de estarmos certos, vamos sempre distorcer, nem que seja um pouco, a verdade. Foi exatamente o que aconteceu com os fariseus no tempo de Jesus. Mas mais do que ter a verdade, é necessário que a verdade nos tenha a nós. Pois a verdade é mais do que conceitos certos. A verdade é uma pessoa. E foi essa pessoa que há 2000 anos apareceu em carne e osso aqui na Terra. Um homem como nós. O Senhor Jesus. Marcos já começou de uma forma muito sintética e, podemos dizer até abrupta, a descrever o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos faz também a ligação com o Velho Testamento, citando o profeta Isaías, isso para mostrar que o Novo Testamento não é uma ruptura com o Velho, antes o seu cumprimento e continuação. Marcos também já mostrou que Jesus não é só o Cristo ungido, o Messias, mas ele é Deus. Ele faz isso ao associar a profecia de Isaías que diz: Preparai o caminho do Senhor, que para os judeus o Senhor era Yahvé, era Deus, e ele associa Deus ao Senhor Jesus. Mas para além disso, Marcos, ao descrever o batismo de Jesus, leva-nos a ver a Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade que está desde a criação, em quem todas as coisas foram criadas. Mas no batismo de Jesus nós vemos a Trindade na entrada do Rei para iniciar o seu ministério. Vemos o Pai dizendo que ele é o seu Filho amado, o Espírito a descer sobre ele como uma pomba, pois tanto na criação do universo como na redenção do homem e desse universo, a Trindade está presente. É obra de Deus o Pai, Filho e Espírito Santo. E nós só temos uma muito tênue visão desta realidade, que é a realidade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, da qual sai o sentido da vida, do que é o universo, da sua essência. O Deus triuno é misterioso, vai para além da nossa compreensão. Nem o Deus da Bíblia são três deuses que operam em harmonia, nem é um Deus que é unipessoal e toma a forma do Pai, do Filho ou do Espírito Santo como manifestação de uma mesma pessoa. Não. O Deus dos cristãos é um único Deus que existe em três pessoas, que se amam, se submetem, que louvam, se conhecem, se adoram mutuamente. Há como que uma dança entre estas três pessoas que mutuamente se glorificam umas às outras. O Pai glorifica o Filho glorifica o Pai, o Espírito Santo está presente. Cada um dá aos outros honra. O Pai, o Filho, o Espírito Santo derramam amor, alegria, adoração uns sobre os outros. Cada um é servido pelos outros. Eles, infinitamente, estas três pessoas, procuram glória uns dos outros. E muito mais que nós não podemos imaginar. Mas vemos um Deus único, verdadeiro, um Deus infinitamente feliz. Se tudo o que foi criado por este Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, o que jorra do centro desta realidade é algo extraordinário. De alegria, de paz, de poder, de vida, de beleza, de amor, etc. Uma pessoa centrada em si mesma é alguém que quer ser o centro, à volta de quem tudo o resto orbita. É alguém que quer ajudar os outros, quer ter amigos, quer se apaixonar, desde que os seus interesses pessoais não sejam comprometidos, ou desde que isso satisfaça as suas necessidades. Essa pessoa até pode estar disposta a dar aos pobres, desde que isso a faça sentir bem com ela mesma e não comprometa o seu estilo de vida. Na Trindade não é assim. Cada pessoa da Trindade não quer que as outras girem em torno dela,
mas antes cada uma voluntariamente circula e orbita em torno das outras. Se Deus é assim, então Ele criou o mundo e principalmente nos criou a nós, não para receber amor, glória, porque isso Ele já tinha dentro da Trindade, desde a eternidade. Ele criou-nos para dar o seu amor, a sua glória, a sua vida, etc. O que foi perdido por Adão, que foi o poder fazer parte desta vida, deste amor, desta dança, o último Adão, Jesus, veio trazer. Para tal, ele teve que vencer aquele que o primeiro Adão não venceu. E foi isso que Marcos descreveu nos primeiros 13 versos deste seu Evangelho. Marcos vai agora apresentar Jesus, o Messias, o último Adão. Ele vai mostrar-nos Jesus a iniciar o seu ministério. Para tal, ele faz referência ao tempo em que o Messias, em que Jesus veio. Ele faz referência ao tempo em que Jesus veio agora. E ele faz referência também à mensagem que ele anunciou, que Jesus anunciou, o Evangelho, que para o receber era necessário, naquela altura como ainda hoje, arrependimento, e era necessário crer, acreditar. E nós lemos, ora depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galileia, prega do Evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido. Esta palavra tempo não é a palavra que nos refere o tempo cronológico, mas é a palavra que em grego nos refere um evento que marca a história. Podemos dizer que hoje, neste dia, neste mês, neste ano, estamos aqui a meditar na palavra de Deus, mas isso, embora seja um facto histórico, porque acontece neste tempo cronológico em que estamos, não é um facto da história. Isto é, que marca a história da humanidade de uma forma indelével. Pois esse tempo que marca a história de uma forma indelével é este tempo que Marcos usa aqui, neste versículo. Um momento, um período de tempo, um facto que muda, que marca a história, que é reconhecido como tal. E é essa palavra que ele usa. O tempo está cumprido. Jesus veio naquele momento e marcou toda a nossa história. E a palavra está cumprido é no sentido que está cheio, a transbordar. É a mesma palavra que é usada para enchei-vos do Espírito Santo. O reino de Deus estava ali. Porquê? Porque o Rei Jesus estava ali. Mas a mensagem de Jesus é a mensagem do arrependimento. Arrependei-vos, mudar de mentalidade, de uma mentalidade centrada em si mesma, para reconhecer que Deus é o centro, não nós. Que se continuarmos de costas para Ele e para a sua centralidade, estaremos fora desta dança da Trindade da vida eterna, para a qual Ele nos convida. Arrependimento por não amarmos a Deus acima de todas as coisas. Podíamos perguntar, mas porquê é que Deus quer que o amemos se Ele já é amor dentro da Trindade? Porque amar a Deus é bom para nós. Pois se não amarmos a Deus acima de tudo, é porque há alguém ou alguma coisa acima de Deus. Somos idólatras. E o maior ídolo somos nós mesmos. O que significa que nós somos o nosso próprio Deus. O que significa que queremos que tudo gire em torno de nós. Ou seja, tudo o que ferir o nosso ego tem que ser destruído. Quem não ama a Deus acima de todas as coisas, inevitavelmente vai amar-se a si mesmo acima de todas as coisas. E todas as pessoas que forem contra ele, contra o seu ego, serão seu inimigo. Não amar a Deus implica não amar o irmão. E por isso, na primeira carta de João, no capítulo 4, João diz claramente que quem não ama o seu irmão que viu é porque não ama a Deus que não viu. E o segundo mandamento é a materialização do primeiro. Não amar a Deus, não o colocar no centro, é um perigo para a sociedade, para os outros homens.
Jesus veio pregar o reino de Deus. E para isso nós precisamos de arrependimento. Mudar de mentalidade. Voltarmos para Deus. Colocar Deus acima de todas as coisas na nossa vida. E Jesus veio dizer para nós crermos no Evangelho. O Evangelho, palavra usada antes de ser usada na Bíblia para descrever um evento que tinha mudado as coisas de uma forma significativa, por exemplo, o anúncio de um novo imperador, de uma vitória numa batalha, é esta palavra que é usada para anunciar algo que aconteceu na história. O anúncio é algo que aconteceu na história. Algo que não foi feito por nós e que muda a nossa vida para sempre. A essência de qualquer religião é aconselhar, avisar, dar uma receita, uma fórmula, ou seja, o que temos de fazer para nos ligarmos a Deus, como temos de viver para ganhar acesso a Deus. Mas a essência do cristianismo é uma notícia. Uma boa notícia. Isto é a notícia daquilo que foi feito na história, neste tempo. Um facto histórico. A forma como Jesus viveu e morreu para nos conquistar, para nos abrir caminho para Deus, para nos assegurar esse caminho até ao Pai. Fomos criados para entrar na dança da Trindade. Ele nos convida a centrar a nossa vida nele, a glorificá-lo, pois vamos descobrir a beleza de Deus e a razão pela qual fomos criados. Não apenas para acreditarmos em Deus, sermos espirituais genericamente, para orarmos quando as coisas não nos correm bem. Não, mas para centrar a nossa vida totalmente nele e pensar tudo na nossa vida em termos da relação com ele. Então encontraremos alegria verdadeira. Jesus, o Rei deste reino, veio trazer o reino de Deus. As coisas podem estar a piorar, mas é por um tempo, como as dores de parto, pois o que Jesus veio trazer é bom, é uma boa notícia. Não só a notícia, ele veio concretizar essa boa notícia. E aquilo que ele veio trazer, por pior que esteja a nossa situação e o mundo, o que ele veio trazer é muito melhor. E vai melhorar muitíssimo. Ainda que antes de melhorar tenha que piorar por um pouco. Só entra na comunhão com o Pai e com o Filho quem tem o Espírito Santo, quem creu, quem recebeu de graça a vida. E quem recebeu, quem creu, pode ter alegria mesmo no meio da tristeza. É como uma mãe que está para dar à luz. Tem uma dor intensa, mas profunda alegria. Foi isso que Jesus nos veio trazer. Louvado seja o seu nome por isso.